Palavra de Deus. Estamos falando hoje sobre a salvação. E hoje, estudando este tema, já chorei, já glorifiquei a Deus. Chegando aqui também, queria tirar mais um período, mas tendo em vista aí as dificuldades da nossa transmissão. Mas, irmãos, falar da salvação é falar, irmãos, da maior bênção, da maior vitória que nós recebemos. E o apóstolo Paulo nos chama a atenção sobre este tema, dizendo: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Palavras, meus irmãos, do professor, pastor, saudoso pastor. Me fugiu o nome agora, da escola dominical, das Assembleias de Deus no Brasil, mas eu vou lembrar o nome dele, queria citá-lo. Ele diz, e ele deixou registrado, porque hoje ele está na glória, que se todo crente atentasse para a sua salvação, se todo crente valorizasse mais a salvação, dizia pastor Antônio Gilberto, que agora me veio à mente, dos maiores teólogos da Assembleia de Deus no Brasil. Ele dizia: se todo crente atentar para a salvação, nós não viríamos crentes tristes na igreja. Nós não teríamos crentes reclamando, murmurando, desanimado. Aleluia, irmãos, o que nós recebemos foi algo tão grande, tão maravilhoso, que falar da salvação é até difícil, traduzir esta doutrina, mas o apóstolo Paulo nos traz com muitos detalhes, e a Bíblia toda nos fala sobre a salvação. Mas é algo maravilhoso, que estas mensagens, meus irmãos, continuem edificando o nosso coração, o nosso espírito. Nesta noite nós vamos começar lendo Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3, e o versículo 16 a seguir, e o versículo 16 é o texto áureo da Bíblia Sagrada. Nós temos assim, né? Eu sei que os irmãos já estão aí com um pedacinho de papel, com um caderninho, com a caneta, para anotar algumas referências sobre o nosso estudo, e depois você vai poder ainda continuar estudando esta gloriosa palavra. Mas Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, eu convido a igreja, para aqueles que podem ficar em pé, ficarem em pé, para nós lermos a Bíblia. Esse texto, meus irmãos, nós vamos iniciar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz,
a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Vamos de novo? Porque essas obras são feitas em... Porque são feitas em Deus. Glória a Jesus. Irmãos, podeis assentar, que Deus abençoe. Louvado seja o nome de Jesus por esta poderosa palavra. Os irmãos, meus irmãos, lembram de onde nós paramos, mas só para que nós possamos lembrar e conectar este estudo no estudo anterior. No último culto, nós tratamos deste tema e paramos falando da maravilhosa graça de Deus, do favor divino do qual nós não somos merecedores. Isto é graça. Esta bondosa ação, meus irmãos, divina, que possibilita o homem caído, degenerado pelo pecado, o arrependimento e a fé. Então, meus irmãos, falamos semana retrasada que a graça antecede a conversão do pecador. É a graça que leva o homem pecador a crer e a arrepender-se. A graça, meus irmãos, é o amor de Deus em ação. É Deus tomando a iniciativa em relação ao homem caído, a fim de salvá-lo. Glória a Deus. A graça possibilita ao pecador responder com fé ao chamado divino. Glória a Jesus. Veja, meus irmãos, que obra maravilhosa de Deus. Através de Cristo, Ele fez em nosso favor. Acabamos de ler este texto, quando a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. O versículo 17 começa dizendo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Lá no Calvário, meus irmãos, naquela cruz, Jesus consumou a obra que veio realizar na terra. Proporcionar através deste sacrifício vicário a salvação da humanidade. Mas, meus irmãos, além de Jesus Cristo vir, morrer, se entregar, além de Deus amar o mundo, a humanidade, e dar Jesus para redimir o homem dos seus pecados, Deus vai além, através da graça, do seu infinito amor, Ele prepara o homem para receber a salvação. Por que eu estou, irmãos, dando ênfase neste início? Porque mesmo, meus irmãos, com o sacrifício de Jesus, nenhum homem pecador, degenerado, longe de Deus, destituído da glória de Deus, consegue por si só buscar a salvação. O homem por si só não consegue se levantar para pedir a misericórdia de Deus, mas além de Deus dar Jesus, Ele ainda, irmãos, pelo seu grande amor, Ele derrama a sua graça, para que o homem tenha condição de receber esta tão grande salvação. Então, em resumo, a graça de Deus nos prepara para crer no sacrifício de Jesus. Amém? Glória a Deus. A graça nos prepara para crer em Cristo. Glória a Deus. Vamos ler, meus irmãos, mais um texto. Efésios, é muito importante esse, eu quero ler, eu sei que não dá tempo de ler todas as referências, mas esta de Efésios capítulo 2,
do versículo 1 a seguir. Efésios, capítulo 2, versículo 1 a seguir, diz assim. Os irmãos encontraram? Aleluia. Deixa eu ler do Efésios 2. Eu falei 2? Efésios 2. Efésios 2, versículo 1 a seguir. O tema na minha Bíblia dessa leitura diz assim, ó: a salvação é pela graça. A minha tradução diz assim: ele deu, ou ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Versículo 2: nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Verso 3: entre eles também nós todos, vou repetir, nós todos, andávamos ou andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Vou repetir, nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Versículo de número 4. Mas Deus, irmão, quando eu leio isso eu encho o meu pulmão e digo: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Verso 6: e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar. Onde, meus irmãos? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Verso 7: Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Agora eu quero que a igreja leia comigo o 8 e o 9, todos nós, vamos lá, 1, 2, 3. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quem pode levantar a mão e glorificar ao Senhor nesta noite? Este texto resume tudo que falamos no início do culto até agora. A pergunta que nós deixamos para os irmãos, tendo visto o texto que lemos, é: quando tratamos da salvação, se a salvação é universal, falamos daquele termo bem teológico que muitos irmãos conhecem, a universalidade da salvação. Se a salvação é para todos, aí deixei a pergunta para os irmãos: todos são, todos serão, ou todos estão salvos? Lembram que nós paramos aqui? Deixamos exatamente essa pergunta. E por quê, irmãos? Porque a salvação, ela é oferecida à humanidade. Ela é oferecida a todos. Mas todos a recebem? Não. Para responder esta pergunta, meus irmãos, é importante nós lembrarmos, é importante que lembremos do ato da expiação. O que seria a expiação, este ato? O ato da expiação, irmãos,
é a ação de Cristo em oferecer-se na morte. Ou o ato que Jesus, através do seu sacrifício, fez o pagamento com o seu próprio sangue da nossa salvação. Está claro, irmãos? Está claro? O ato da expiação foi exatamente este pagamento que Cristo fez do nosso resgate. E há quem confunde, achando que Cristo pagou este preço ao diabo, ao inimigo. Não. A Bíblia diz que Jesus pagou este preço, comprou a nossa salvação, e Ele pagou para Deus, o Pai. Aleluia. Está claro isso? O ato da expiação é o ato de resgate, de reconciliação do homem com Deus, aleluia. Ser resgatados, meus irmãos, significa que fomos comprados para Deus. Quem é de Deus, levante a mão e dá um glória. Você foi comprado, você foi liberto da maldição do pecado que me prendia, que te prendia. Glória a Deus, glória a Jesus. E hoje nós somos livres para servirmos a Deus. Isso vale um glória. Aleluia. Mas, meus irmãos, não é o ato da expiação que salva o pecador. Isso é muito importante ficar claro. Mas o que salva o pecador é a fé no ato da expiação. Certo? Não é propriamente apenas o ato da expiação. É o ato e a fé no ato. Se houver dúvida, os irmãos perguntam: por que, meus irmãos, se não, Jesus Cristo já não pagou o preço? Ele já não se ofereceu em sacrifício? Ele já não morreu? Se fosse apenas o ato da expiação, do pagamento, todos já estavam salvos. Aliás, nem precisava mais pregarmos o Evangelho, porque o Evangelho de Cristo é poder para a salvação. E se o ato da expiação fosse pleno no sentido da salvação do pecador, já não precisava mais a pregação do Evangelho. Mas, meus irmãos, o homem, o pecador, precisa crer neste ato. O resgate já foi pago, mas marca no seu papel. Mas para o homem alcançar a salvação, a Bíblia ensina que é necessário duas coisas. Quem arrisca? A fé e o arrependimento. A fé e o arrependimento. Glória a Deus. O termo expiação, então separa assim, ó. O termo expiação refere-se ao sacrifício para a purificação, para perdão dos pecados. E para ser salvo, é necessário crer que Deus aceitou a morte do seu Filho Jesus Cristo como expiação para o meu pecado. É a aplicação da expiação, do resgate para a minha vida, para a minha situação. Glória a Deus, aleluia. Você não é salvo tão somente porque Jesus Cristo morreu na cruz em seu favor.
É bem verdade, meus irmãos, e eu friso isso, que se Jesus Cristo não tivesse morrido em meu favor, em seu favor, em nosso favor, não haveria salvação de maneira nenhuma. Não existiria como alcançar a salvação se ele não tivesse morrido. Mas, meus irmãos, porém, não basta que ele tenha morrido por nós, por mim e por você. Por mais valiosa, por mais perfeita, por mais completa que seja, e foi, meus irmãos, o sacrifício e a morte de Cristo, nós só alcançaremos os benefícios desta preciosa e deste precioso sacrifício. Só teremos, meus irmãos, os benefícios, a saber, a comunhão, a salvação, a conversão, a vida eterna com Deus, a paz. Irmãos, se nós alcançarmos a fé no sacrifício de Jesus, todos os benefícios do preço que foi pago é alcançado, meus irmãos, só pode ser usufruído quando, meus irmãos, nós e na vida daqueles que creem no sacrifício de Jesus. Pergunta? Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos para a Bíblia Sagrada, Romanos. Voltemos, irmãos, a Romanos, capítulo de número 3. Romanos, capítulo de número 3. Versículo de número 21. Romanos 3 e 21. Nós falamos de duas coisas necessárias para a salvação: a fé e o arrependimento. No tema da minha Bíblia, no título da minha Bíblia, no versículo 21, diz assim: a justificação pela fé em Jesus Cristo. Versículo 21 diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Eu estou ouvindo o barulho da Bíblia. Romanos, capítulo 3, versículo 21. Versículo 22, vamos até o 25. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Grifa. Está falando, nós dissemos lá que a salvação era para toda a humanidade, mas aqui está dizendo quem a alcança, sobre todos e para todos os que creem. Crer é exercitar a fé, porque não há diferença. Todos têm que passar por esse caminho. Por quê? Versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Versículo 25. Grifa esse versículo: ao qual Deus propôs para propiciação. Para quem? Pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Olha o que diz o versículo 25. Deus apresentou a propiciação no seu sangue mediante a fé. Em outras palavras, interpretação, é preciso haver fé no sangue de Jesus. Glória a Deus. A
poder no sangue de Jesus para a salvação do mais vil pecador, do qual eu era um deles. Mas o sangue de Jesus Cristo foi vertido na cruz. E um dia, pela graça do Senhor, não pelos méritos que eu tenho, aleluia, eu criei, eu aceitei pela fé, aleluia, este sacrifício. E Jesus entrou aqui e mudou todo o meu ser, aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, nós cremos para ser salvos. Ninguém é salvo para crer. A gente crê para ser salvo. Amém? Quer ver como a Bíblia diz isso mais claramente? Vai lá para João de volta. Ei, irmão, vai lá, João, Romanos, volta para João. Vamos de novo então, vamos navegar aí na palavra. Glória a Deus, está encontrando aí, irmão Flávio? Voltando um pouquinho lá para o Evangelho de João, capítulo 1. João 1. Glória a Deus, lá em João capítulo 1. Aleluia, é tão maravilhoso, irmãos, esses textos. João 1, versículo 12 e 13. Aleluia. É preciso haver fé no sangue do Senhor. Glória a Deus, é o que eu disse. Vamos marcar aqui. João 1 e 12. Mas a todos quantos o... Vou repetir. Mas a todos quantos o... Todos. A acepção aí é para quem? Não tem acepção, é para todos que receberem. E aí tem uma doutrina aí, irmãos, da predestinação. Vamos só dar uma pinceladinha aqui, mas nós vamos voltar nela mais para frente. Não é nessa aula não, é mais para frente. A predestinação, puramente bíblica, é que todos os homens, toda a humanidade, está predestinada para a salvação. É isso, a predestinação é essa. Todos destinados a serem salvos. E não o contrário, predestinado para serem condenados. Nós lemos João 3,16, para todos os que creem, não sejam condenados, para que não sejam condenados, mas sejam salvos. Então a predestinação bíblica, meus irmãos, não é o que ensinam por aí, aquela teoria, aquela teologia diferente. Todos estão predestinados a ser salvos, mas nem todos acreditam, nem todos creem, nem todos se arrependem, então nem todos serão salvos, mas todos, a Bíblia está dizendo em João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, isso é poder, irmãos, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Alabachuriandaramanai, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa. E aqui eu quero dar, irmãos, pelo menos 2 exemplos bíblicos, que talvez firme um pouco mais este conceito. Glória a Deus. Sobre o sacrifício, a expiação e o aplicar pela fé na vida individual de cada um. Se os irmãos forem lá para o Êxodo, e esse eu só vou citar, os irmãos anotam e depois podem estudar em casa. Lá no livro do Êxodo, capítulo 12, vai nos contar, meus irmãos, a história da instituição da primeira Páscoa. Ali aconteceu, irmãos, a primeira Páscoa. Mas veja, meus irmãos, o que aconteceu. O Senhor determinou que o seu povo se preparassem
e comessem a Páscoa, ficassem em casa com a família ali, matassem o cordeiro, não é? Depois os irmãos se lembram lá da história em Êxodo capítulo 12. Lá no 13 em diante começa um pouco mais de detalhes. E daí, irmãos, acho que foi meia-noite, se eu estou me lembrando bem, passou o anjo da morte. E na casa dos hebreus, estava marcado. O anjo da morte entrou? Alguém morreu? Tá, irmãos, mas da mesma forma, e aquilo prefigurava também a nossa libertação. O êxodo prefigura a salvação nossa, dos gentios também. Da mesma forma, meus irmãos, que a instituição da Páscoa, os primogênitos dos judeus, eles foram salvos, não porque os cordeiros foram sacrificados. Os cordeiros foram sacrificados. Mas o sinal era o sangue na porta de cada família. Se a família sacrificou o cordeiro e não passou o sangue na verga da porta, e aí? Está claro. Mas, irmãos, eles sacrificaram o cordeiro. E o sangue do cordeiro trouxeram para casa. E colocaram ali como sinal na verga da porta. E o anjo passava, e quando ele via o sangue, ele passava por cima. E na outra casa que não havia, ele entrava e destruía. Na casa que estava o sangue, como sinal, ele não destruía. Os primogênitos dos judeus viveram aquela noite, no outro dia estavam celebrando e saindo libertos vitoriosamente. Glória a Jesus, porque aplicaram o sangue do sacrifício nas suas próprias vidas, através do sangue na verga da porta. Assim é a salvação. O Cordeiro de Deus foi sacrificado. João, quando vê Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro tira o pecado do mundo, mas o homem pecador precisa aceitar o sangue do Cordeiro para ser purificado, aleluia, e não morrer, não ser destruído. Glória a Jesus. Você que é salvo, levante a sua mão para glorificar a Deus, porque na porta do seu coração, aleluia, nos umbrais da sua porta, tem sangue do Cordeiro, tem sangue do Cordeiro, tem sangue do Cordeiro, aleluias. Ai, irmãos, o anjo da morte de vez em quando passa e quer destruir, irmão, mas ele recua, porque no sangue de Jesus, irmão Cícero, há poder, há poder, há poder, há poder, aleluia. E Cristo já esmagou, aleluia, a cabeça da serpente, aleluia, glória a Deus. E não há, meus irmãos, como o inimigo lhe destruir, porque você tem uma marca. Aleluia, você é salvo. Você creu, você se arrependeu. Mas deixa eu contar uma outra história, um outro exemplo, muito prático neste sentido. A Bíblia diz, no livro de Josué, capítulo 2, que Josué, quando ele, no final da peregrinação dos hebreus no deserto, e eles vão conquistar a Canaã, ali no finalzinho, para entrar na terra, Josué envia
2 espias para espiar a terra. E aqueles 2, diz a Bíblia, prepara outro microfone que esse aqui acabou, a bateria. Os 2 espias foram e entraram, meus irmãos. 2 espias. Não, Josué mandou 2. Moisés mandou 12, mas agora Josué mandou 2. Os 2 espias vão se hospedar na casa de quem? Na casa de quem? Da Raabe. E quem era Raabe? Uma meretriz. Mas olha, irmãos, o que é a fé. Esta mulher Raabe, se vocês forem Josué 2, 18 a 21, ela recebe os espias na sua casa, na sua hospedagem, e ela testemunha do poder de Deus. Ela diz para os espias: olha, os reis de Canaã, os povos aqui de Canaã, estão com o coração desmaiados, derretidos, por saberem da história do Deus que vocês servem, do Deus de vocês. Não há aqui em Canaã ânimo algum. Ninguém tem ânimo para lutar contra vocês, porque nós ouvimos falar que vocês têm um Deus que há 40 anos atrás abriu o mar vermelho e vocês passaram com pés enxutos. Uma meretriz falando isso, irmãos, contando a história de Deus, glória a Jesus, operada no meio do seu povo. Ela diz: mas não é só isso, os nossos reis, a nossa nação, o nosso povo também está desmaiado, não tem ânimo, porque sabe que em toda a peregrinação do deserto, vocês foram vencendo reis, vocês foram vencendo nações, e foram prosseguindo, e sobre vocês havia uma coluna de nuvem, e uma coluna de fogo, e vocês têm um Deus tremendo e poderoso. Sabe o que ela diz, irmãos? Ela não apenas ouviu falar de Deus, ela não apenas ouviu, ela creu, e ela disse para os espias: nós sabemos, eu sei que o Deus de vocês já deu esta terra para vocês. Ela não diz que Deus ia dar, ela diz: Deus já deu esta terra para vocês. Alaba chorecandarai. Isto é fé, isto é fé, isto é fé, pastor. Mas a mulher era pecadora, mas a mulher era meretriz, mas a mulher era prostituta. É isso mesmo. Quando o pecador crê em Deus, ele recebe salvação. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E ela disse: eu sei, nós sabemos que Deus já entregou Canaã para vocês. Os espias precisavam ouvir isso para voltar para o povo e para animar o povo a entrar na terra. Glória a Jesus. Raabe foi uma mulher de fé, que tão certo é que em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé do Antigo Testamento, lá pelo versículo, não me lembro, mas vai lá para o versículo 20 ou alguma coisa parecida, lá na frente, meus irmãos, está escrito, aleluia, e está testemunhado a fé de Raabe. Ela entra na galeria dos heróis da fé, e com isso ela alcança a salvação em Deus. Ela testemunha de Deus, e ela fala para os espias: eu sei que vocês vão chegar aqui, vão tomar conta, vocês vão destruir tudo, preserva a minha vida. Ó, irmão, esse arrependimento, eu pequei, eu não valo nada, mas eu sei que a única segurança que há
é no Deus de Israel. Preserva a minha vida, preserva a minha família. Oh meu Deus, agora eu lembrei de algo gostoso de Atos dos Apóstolos. Quando numa noite, meus irmãos, o cárcere treme. Estava Paulo e Silas presos naquela prisão, naquela cadeia. E de repente Deus manda um terremoto e solta Paulo e Silas. Quando o carcereiro acorda e vê que todos os presos estavam soltos, Paulo e Silas solto e todo mundo solto, o carcereiro pega uma espada e ele vai tirar a sua própria vida. Paulo dá um grito ou fala bem forte, não sei como a Bíblia diz bem agora, na palavra bem correta, mas os irmãos vão procurar na Bíblia e vão achar em Atos dos Apóstolos a salvação do carcereiro de Filipos. Meus irmãos, ele vai tirar sua própria vida, mas a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, senão que ele se arrependa dos seus pecados e seja salvo. Paulo grita: não faças tal. Não é Paulo, é Saulo, é Paulo e Silas. É Paulo. Ele diz: não faças tal, não cometa esse suicídio. Nós estamos todos aqui. Quando Paulo fala que estava todo mundo ali, o carcereiro vem. Ele já cai prostrado. E sabe o que ele diz para Paulo e Silas? Varões, o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? Eu estou lembrando de Raabe e ligando com o carcereiro de Filipos. Ele diz: o que eu devo fazer, Paulo e Silas, para ser salvo? Paulo diz a ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Quem crê na salvação da família, se você tem alguém que ainda não é salvo, creia. É a Bíblia que diz, não é o pastor, é a palavra que diz que, aleluia, você crendo, Jesus, o Senhor, salva. Aleluia. Irmãos, eu preciso parar, que a hora já passou. Já passamos. Preciso parar. Mas eu quero lhes dizer que Raabe diz: poupa, salva a minha vida. Para terminar, irmãos, olha o que acontece. Os dois espias, depois vocês leem lá em Êxodo, e depois vocês vão lá para Êxodo, depois vocês leem em Josué 2, mas leia Josué 6 também. Josué 6 é quando tudo acontece e o Senhor salva Raabe e a sua família, seus pais, toda a família. Olha só, ela falou de Deus, ela creu, ela entendeu, mas os espias disseram assim para Raabe: Raabe, sabe essa janela que você está descendo a gente aqui? Se quando nós virmos tomar a terra, você pendura esse cordão, este fio de escarlate, fio vermelho, prefigurando o sangue de Cristo. Se quando a gente vir tomar posse, destruir, tomar a terra, for visto, tiver aqui na sua janela o fio de escarlate, a sua casa, a sua vida, e todos que estiverem contigo na casa serão salvos. Então não apenas bastou crer, falar de Deus, mas ela pôs em prática. Ela desce os espias, já pega o fio de escarlate, já pega o fio e já pendura logo na porta. Vai ficar aqui, porque eu quero ser salva. Tem promessa de salvação, mas eu quero ser salva. Oh, caiu lá, glória a Deus. É para quem entende, irmão. Tinha que ser um fiozinho vermelho, né? Depois eu pego outra máscara. Mas é o seguinte, é para entender, é para ficar a marca. Não, vai ficar aqui, vai ficar aqui. E aí, irmão, e qual é a segurança disso? Quem crê em Jesus tem segurança em Deus. Eu preguei num domingo aqui, irmão, falei com os irmãos uma mensagem gostosa que diz assim, ó, pela fé temos
Paz com Deus. Eu achei que vocês iam falar, por isso que eu fico esperando. Há 2 minutos atrás ela estava assim, ó. Está todo mundo desmaiado. Está todo mundo morto. Ninguém quer nem brigar com você. Ninguém quer nem guerrear, porque já sabe que Deus deu. Daqui a pouco, ela põe, vamos de novo. Se cair não tem problema não, viu, irmão? Vamos de novo. Ela põe o fiozinho de escarlate. Agora ela trouxe a fé para a prática. Agora, vem pai, vem mãe, vem todo mundo, fica aqui. Seguro, descansa, descansa. Há uma promessa de salvação. Se tiver o fio de escarlate na porta, nós seremos salvos. Aí tem que ir no mercado. Fica aqui. Fica aqui. Eu quero dar uma olhadinha para o mundo. Não, fica aqui. Eu quero dar uma escapadinha. Fica aqui, fica debaixo do sangue, que tem escape, que tem salvação, que tem vitória e que vai ser arrebatado. Glória a Deus. O fiozinho fica lá. Tenho paz com Deus. Paz com Deus. Você está com paz? Esse povo está aí. Já atravessou o Jordão. Nós vamos morrer tudo. Estou em paz com Deus. Mas você é prostituta. Perdoada. Aleluia. Aleluia. Você é prostituta. Purificada. Aleluia. Olha o sinal, olha o sinal. Irmão, não lembra mais de nada antigo da sua vida. Não viva mais nada do passado. Se o sangue de Jesus Cristo te purificou, a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Agora é paz com Deus, é paz com Deus, é paz com Deus. Aleluia. Fique em pé para nós orar, porque tem muita coisa da salvação para falar.